nome do Senhor. Pai Santo, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, te damos graça, te rendemos adoração e louvores essa noite, que tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória nos céus e na terra e debaixo dela. Nosso coração se alegra na tua presença, o nosso ser, ó Deus, tem sede de ti, a nossa alma nela, pelo Deus vivo. Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso, onde a tua palavra será revelada ao nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo, dando-nos entendimento, porque a tua palavra é profunda demais para nós, é alta demais para nós, é larga demais para nós. Por isso necessitamos que o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos falar, o Senhor venha nos revelar tudo aquilo que tu tens para nós essa noite. Em nome de Jesus, abre o entendimento da tua igreja, para que eles compreendam a tua palavra. Faça-nos colocar em prática a tua palavra, porque não queremos ser meros ouvintes, mas praticantes dela. Senhor, em nome de Jesus, sê conosco essa noite. Nós te pedimos. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Aleluias. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque são vários versículos. Eu os lerei basicamente todos, mas nós iremos ler por blocos essa noite. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: depois da tribulação vem a compensação. Depois da tribulação vem a compensação. Todos nós conhecemos a figura de Davi, que foi, na verdade, segundo os próprios judeus, o maior rei que Israel já teve. Mas entre o chamado de Davi e a unção que lhe foi colocada para ser rei, passaram-se muitos anos. Provavelmente Davi tinha sido ungido como rei aos 13 anos de idade, mas ele só assume o reino com 40 anos de idade. Nesse período, Davi se destaca por matar Golias, e então ele se torna, de certa maneira, o chefe, o comandante do exército de Saul. E sempre Davi, então, levava o povo às batalhas e ele vencia batalhas, ao ponto do povo muitas vezes gritar: Saul matou 5 mil, mas Davi matou 10 milhares e milhares e milhares. Davi era uma pessoa, de certa maneira, reconhecida pelo povo, honrada pelo povo. Davi, na verdade, era uma pessoa que nesse período da sua vida viveu nas batalhas e venceu as batalhas. Todavia, nós sabemos como funciona a história. Saul, com inveja de Davi, o persegue, e Davi então sai e foge da presença do rei. E Davi reúne homens que foram, na verdade, a escória daquelas pessoas que estavam vivendo naquele momento. Ele forma um exército de pessoas, aonde a Bíblia diz que eram pessoas que ninguém mais tinha apreço por elas. E Davi agora, num determinado momento da sua vida, um pouco antes do episódio que iremos comentar, Davi, ele se alia ao exército inimigo para lutar contra o próprio povo de Israel. Mas é interessante que num determinado momento, aqueles reis que iriam lutar contra Israel conversaram um com o outro dizendo a seguinte frase: olha, nós vamos levar Davi conosco. Davi, que é um judeu, irá lutar contra o seu próprio povo. E aí eles resolvem liberar Davi. E Davi volta para a sua terra, aonde estavam os seus queridos. Preste muita atenção. Até aquele momento, Davi era um homem que viveu em glória. Mesmo sendo fugitivo de Saul, Davi tinha um nome. Mas de repente alguma coisa muda.
Começa que ele perde seu emprego. Ele ia lutar com o exército inimigo contra os judeus, mas agora ele é dispensado. Ele tem que voltar embora. Se trouxéssemos para uma linguagem de hoje, Davi foi mandado embora. E Davi agora volta para sua terra e o nome do lugar é Ziclag. Só que quando ele chega na sua terra, quem sabe já a alguma certa distância, ele vê algo que jamais ele gostaria de ver. Ele vê fumaça. E ele se aproxima de Ziclag e percebe que a terra tinha sido invadida. A terra tinha sido destruída. A sua cidade tinha sido colocada em chama. Tacaram fogo na cidade. Davi, alguns minutos atrás ou horas atrás, tinha sido despedido. Depois de ter sido tudo que foi conclamado como tinha sido, agora ele é despedido. E agora ele chega na cidade e olha, e vê a cidade em chamas, e vê a cidade toda destruída. Mas se não bastasse isso, Davi agora vê que as suas esposas e seus filhos, e as esposas dos homens que estavam com ele, e os filhos das esposas dos homens que estavam com ele, tinham sido levados cativas. E a Bíblia narra esse episódio. A Bíblia fala sobre ele. A Bíblia fala que Davi sentou-se e chorou amargamente. Nós todos passamos por dificuldades. Nós todos temos tido e enfrentado problemas. Como diríamos, a vida não está fácil para ninguém. Todos nós temos as nossas situações. Todos nós temos os nossos dilemas. Todos nós temos as nossas tristezas. Todos nós temos os nossos sentimentos mais íntimos, que só nós e Deus conhecemos, que nós não conseguimos compartilhar com ninguém, mas são sentimentos que estão lá no profundo do nosso ser e muitas vezes até nos levam à depressão. Todos nós temos, e Davi não é uma exceção a isso. Eu gostaria hoje, irmãos, de estar falando a respeito de 3 aspectos, olhando aqui esse texto, do versículo 1 até o versículo 31, de alguns pontos importantes que Davi passou, e que nós muitas vezes também vamos passar. E como Davi então conseguiu superar tudo isso, porque quem sabe você ainda não se deu conta, mas o que aconteceu ali mexeu com Davi. Perceba, quando você mexe com alguma coisa, com o seu carro, sua casa, seu terreno, seu emprego, você se sente de um jeito, mas quando se mexe com a sua família, a coisa muda. O diabo sabe aonde ele vai mexer. E ele mexe com aquilo que é mais precioso para nós. Mas Davi, ele nos ensina algumas coisas. E diz assim, eu quero ler do verso 1 ao verso 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam lá nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse ou não houve mais força para chorar.
Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, viveremos momentos difíceis. E isso não é uma pregação negativista. Isso é uma pregação realista. Todos nós passaremos, ou se já passamos, voltaremos a passar, certamente, por problemas. Porque a vida é assim. Não adianta nós queremos trazer de volta um evangelho que um dia nós ensinamos e nós aprendemos e nós recebemos, que é um evangelho da felicidade total, porque o evangelho de Cristo não é esse. O evangelho de Cristo não é o evangelho do tudo certo. O evangelho de Cristo não é o evangelho da sua felicidade eterna. O evangelho de Cristo é o evangelho que no mundo passareis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que entender, amados, que nós teremos sim dificuldades, assim como Davi teve. O homem segundo o coração de Deus, o homem que teve momentos de fama e de glória, o homem que foi aclamado. Saul matou 5.000, mas Davi matou 10.000, e mais e mais e mais. Nós teremos essa dificuldade. O problema é que muitas vezes nós não entendemos, porque, como disse há pouco, parece que ter tristezas e passar por problemas, parece que isso não faz parte, ou não devia fazer parte da vida cristã, mas faz. Nesses momentos de dificuldade, não é pecado chorar, não é pecado sofrer por aquilo que nos aconteceu. Eu quero que você essa noite entenda, e o Espírito Santo certamente quer que você entenda, que chorar faz bem. Faz parte da vida do ser humano. Davi chorou ao ponto de as suas forças acabarem. Não houve mais força para chorar. E nós muitas vezes queremos segurar a situação. Nós muitas vezes queremos ser os super homens e mulheres. Porque alguém um dia disse que crente não chora, crente não tem dor, crente não tem isso, crente é uma mentira do inferno. Somos seres humanos vivendo nesta carne. E enquanto isso acontecer aqui, teremos que passar por situações que virão contra nós. E podemos sim chorar, podemos sim sofrer a um momento, daquele momento, vamos dizer assim. Nesses momentos de dificuldade, seremos muitas vezes até acusados de sermos os causadores do problema, como Davi. As pessoas queriam apedrejar Davi, como se ele fosse o responsável por aquilo que tinha acontecido na cidade. E assim acontecerá conosco. Muitas vezes até não será pessoas que virão te acusar, mas o inimigo virá te acusar. Ele vai te acusar que você é o culpado por isso estar acontecendo. E tentará colocar um sentimento de culpa em você. Tentará mostrar para você que você é o responsável. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade dos atos errados que nós cometemos, amém? Eu estou mostrando para você que muitas e muitas vezes, quando passamos por dificuldades, quando passamos por problemas, não é pecado eu me entristecer, não é pecado eu chorar, não é pecado eu sofrer o momento. Pelo contrário, isso faz parte da minha natureza humana.
Eu preciso fazer isso. Eu preciso chorar. Eu preciso lamentar. Eu preciso fazer isso. O que eu não posso é ficar ouvindo a voz do inimigo, porque muitas vezes e nesses momentos ele virá com acusações contra nós. Nesses momentos de dificuldade, às vezes haverá um esgotamento físico, emocional e espiritual. Vai haver momentos onde você fala: chega, cansei. Momentos de depressão profunda. Há momentos assim na vida de todos nós. Achamos que nosso irmão sempre está bem. Começa a conviver com ele. Olhamos para as pessoas e perguntamos a elas: tudo bem? A resposta é: tudo bem. Mas é uma mentira esfarrapada. Porque muitas e muitas vezes não está tudo bem. Mas insistimos em que esteja tudo bem, porque se falarmos que estamos com dificuldades e problemas, as pessoas olharão para nós e que certamente dirão assim: deixa eu me afastar desse aí, porque ele deve estar em pecado. E não é isso? Precisamos entender os momentos na nossa vida. Davi mostra para nós que nós temos momentos em que vamos ter problemas. E daí? Vamos ter que aprender isso e não dar atenção para aquelas pessoas que vão te acusar ou ainda aquelas pessoas que vão se afastar de você. Mas temos que buscar, obviamente, sair dessa situação. A segunda coisa, num total de 3, que eu quero falar com você essa noite, está nos versos 7 a 10, que diz assim, olha: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você essa noite é atitudes que podemos ter mediante o problema que está nos assolando. Como disse, a primeira coisa é que todos temos problemas e teremos problemas. E você que nos ouve pela internet, saiba de uma coisa: você também terá problemas. E como disse, não é pecado chorar, não é pecado sofrer o momento, mas precisamos, se queremos sair do problema, porque existem 2 atitudes aqui a serem tomadas. 2. A primeira é ficar sentado chorando, deprimidos ou abatidos. Essa é a primeira atitude. Se trancar no quarto e ficar lá. Ou arrumar o seu cantinho e ficar ali, chorando a vida inteira. Ou ainda nós podemos fazer como Davi. Davi chama o sacerdote e pede que ele traga o éfode. O éfode era um tipo de um colete
que era colocado sobre o sumo sacerdote. E naquele tempo, eles consultavam ao Senhor, não sabemos como, mas as pedras que haviam naquele éfode, provavelmente elas emitiam algum sinal para que eles soubessem qual era a vontade de Deus. E Davi chama e pede para trazer o éfode. E Davi consulta ao Senhor. E o Senhor o responde. A segunda coisa, ou segunda atitude, que podemos tomar se quisermos, é de buscar ajuda em Deus e nos irmãos. E juntos tomarmos uma atitude. A segunda coisa, então, é você buscar a Deus e os irmãos. Perceba que no momento da dificuldade, não é o momento de se afastar. O momento da dificuldade não é o momento de se retirar. É fácil ver pessoas, quando elas estão passando por dificuldades e momentos difíceis, elas se isolam, mas elas ainda não entenderam. Nós estamos passando por um momento de pandemia, e você vê em todo lugar, longe somos mais, ou longe somos mais fortes, mas não é verdade no meio da igreja de Cristo. Qualquer lugar que você vê, você olha no chão, longe somos mais, né? Afaste-se, fique em casa. Mas não funciona assim dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus, por isso que se chama igreja. Igreja, meus irmãos, não é... Eu vou refazer a frase. Igreja não é você. Alguém falou para mim que era, pastor. Mentira. Na verdade, se enganaram. E automaticamente você também se enganou. Você nunca foi igreja sozinho e nunca será. Igreja, eclésia, significa ajuntamento. Só há igreja quando há ajuntamento. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus diz. Não dá para querer ser igreja lá na sua casa sozinho, não existe isso. Ah, mas não tem o número mínimo? Tem. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, mas tem que haver mais que um. Você não é igreja. E você sozinho não vai, porque, entenda isso. Quando Jesus diz assim, ele vem falando de toda a autoridade é dada a ele. E depois ele para e diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está dizendo é exatamente isso. Olha, o poder para vencer as portas do inferno não está condicionado a você, ou a você, ou a você, ou a você sozinho. O poder para vencer as portas do inferno foi derramado e outorgado à igreja. Se você não faz parte da igreja, e você que me ouve, se você não faz parte de uma igreja local, você não tem autoridade nem o poder delegado por Jesus à igreja. Não adianta você querer expulsar demônios, etc e tal, ou que as portas do inferno não prevaleçam sobre a sua vida, se você não faz parte da igreja, porque a autoridade foi dada à igreja, amém? Mas tem gente que acha que pode viver a vida cristã sozinho. Ah, eu sou a igreja. Não é, você é templo do Espírito Santo, amém? Você é templo do Espírito Santo, isso você é, mas igreja você não é. Só é igreja quando estão aqui reunidos,
fazemos parte da igreja. Eu sou pedra viva, você é pedra viva. E quando nós nos unimos, esta igreja, ela existe. Amém? Não adianta. Temos que entender. Davi tinha um tremendo de um terrível problema. Quem sabe você também tenha. Quem sabe eu tenha. Quem sabe nós todos tenhamos grandes problemas e fazemos de conta que eles não estão aqui, não é? Porque, afinal de contas, o que é que vão falar de mim? Davi tomou uma atitude. Qual atitude você vai tomar? Qual atitude você que nos ouve pela internet vai tomar? Vai ficar sentado chorando a vida toda, se lamentando, achando que ninguém gosta de mim, achando que nada dá certo para mim, achando que a situação para mim não dá mais, eu não tenho mais jeito, para mim deu, olha só, eu cheguei ao fundo do poço, olha só Davi, gente. Davi tinha um grandíssimo problema. As pessoas queriam apedrejá-lo. Antes era o Davi, uau, o nosso líder. A situação muda as pessoas. De uma hora para outra, aquele grande líder vai ser apedrejado se não tomar cuidado. Mas ele toma uma atitude. E o Espírito do Senhor, essa noite, Ele está te falando qual vai ser a sua. Continuar sentado, chorando, depressivo, continuar cabisbaixo, continuar negativo, ou tomar uma atitude de primeiro buscar a Ele e depois buscar a ajuda necessária. Davi opta pelo segundo ponto. Davi opta pelo que está escrito do versículo 17 ao versículo 26, que diz assim: Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Terceira coisa e última que nós aprendemos desse episódio é que Davi saiu à guerra. Primeira situação: depressivo, humilhado, triste, envergonhado, uma situação calamitosa. Quem sabe você não passou ainda pela situação que Davi passou. Segundo ponto, resolve tomar uma atitude. Uma atitude. Terceiro ponto, Davi sai à guerra. Davi sai à guerra. E a Bíblia diz que ele lutou desde o crepúsculo de um dia até a tarde do dia seguinte. E ninguém escapou. Somente alguns que estavam montados aqui foram embora. E Davi traz de volta
tudo o que tinha sido levado. Preste muita atenção. Quem sabe você tenha sido roubado pelo inimigo. Quem sabe ele levou de você tudo aquilo que você tinha, seja financeiramente falando, seja emocionalmente falando, seja espiritualmente falando. Quem sabe o inimigo conseguiu levar embora coisas que eram importantes para você, vitais para você. Quem sabe você foi roubado de tal forma como Davi. Coisas importantes na sua vida foram levadas embora, irmão. Mas Davi resolveu sair atrás delas. A pergunta é: e você? E você que nos ouve pela internet? E você? Vai ficar chorando? Vai ficar parado? Vai ficar se lamentando? Vai ficar depressivo? É mais fácil entrar debaixo da coberta, apagar a luz e fechar a porta. É mais fácil. É mais fácil querer fugir e dizer: ninguém vai me achar mais, vou sumir. É mais fácil. Mas se você quer de volta tudo aquilo que lhe foi roubado, não tem jeito. Tem que tomar atitude. O Senhor, os irmãos e a batalha. Sair à batalha para poder trazer de volta tudo o que lhe foi levado. A opção é nossa. Davi trouxe de volta tudo o que foi tirado dele. Mas veja, não foi só isso que ele trouxe. Existe um princípio aqui da restituição e da dupla honra. Quando você faz o que precisa ser feito, o Senhor te honra. Davi não apenas trouxe de volta tudo que era dele, mas ele trouxe o despojo do inimigo. Houve acréscimo naquilo que Davi tinha perdido. Deus está nos dizendo essa noite que quando nós tomamos a postura correta, quando nós fazemos como devemos fazer, em buscar ao Senhor, estarmos juntos, aonde o poder do Senhor é derramado sobre nós, e quando nós saímos à luta, o Senhor não apenas restituir aquilo que nos foi tirado, mas Ele vai nos dar mais, porque bênção é acréscimo. Bênção é acréscimo. Amém? Agora, cabe a nós todos tomar uma decisão. E além disso, olha só, e para concluir, Davi não apenas trouxe o que era seu, mas trouxe o acréscimo. Agora ele reparte tudo aquilo que ele trouxe. Além do seu, ele trouxe o acréscimo. A Bíblia diz que 200 homens ficaram, de cansados que estavam, não conseguiram acompanhar. Olhando do lado lógico, como eles olharam, como algumas pessoas, a Bíblia cita filhos de Belial. Filhos de Belial. Eles disseram: eles não foram com a gente, por que vai dar despojo para eles? Davi diz: não, eles são nossos irmãos. Deus te abençoa para que você abençoe. Amém? Deus te dá para que você dê.
Na lógica é essa aqui. Não foi, não merece, não vai ter. Na mente de Davi, vão ter porque são nossos irmãos. O Senhor, essa noite, amados, Ele quer que nós tomemos uma posição, uma postura. Porque, como eu disse há pouco, ou no início, nós vamos passar por problemas. Você vai enfrentar situações. Eu não estou profetizando aqui nada negativo, não. Amém? Estou sendo racional. Estou sendo lógico. Estou sendo humano. Nós todos vamos. Quer parar de ter problema nessa terra? Morre. Vai ter problema depois. mas nessa terra você vai continuar tendo problemas. A vantagem é que depois você não tem como solucionar. Agora você tem. Agora você tem como solucionar. Então, que nós entendamos isso essa noite. Que nós possamos essa noite chorar se necessário for, ficar triste se necessário for, sofrer um momento se necessário for, mas nunca ficar parados, achando que a solução virá. Não virá se você não levantar e for à guerra. Amém, queridos? Que aprendamos com Davi a buscar o que de nós possa ter sido tirado, seja no campo material, emocional ou espiritual. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai Celestial, mais uma vez, no nome de Jesus, nós te damos louvor, te damos glória, te damos adoração pela tua palavra ministrada ao nosso coração e ao coração daqueles que assistiram pela internet. Que essa noite nós possamos sair daqui com atitudes de Davi, para que possamos ser restaurados, ressarcidos naquilo que o inimigo possa ter nos tirado. Em nome de Jesus, coloca no nosso coração essa consciência, Deus, de que precisamos ir à batalha, se quisermos trazer de volta aquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, também pela internet e esses que nos assistem. Obrigado pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, ensina o teu povo, traz consciência ao teu povo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos. Nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, nós iremos dedicar a Ele nosso dízimo, nossa oferta. Você que trouxe hoje seu dízimo, sua oferta, pode sair do seu lugar e depositar ali naquela taça, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que puderam hoje contribuir na tua casa, através dos dízimos e ofertas. Nós te louvamos pela vida de cada um deles e te louvamos também pelo dízimo e pela oferta e pedimos que o Senhor multiplique para a honra e glória do teu nome. Senhor, também abençoa de igual modo aqueles que não puderam trazer hoje, mas que certamente farão isso domingo que vem. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-os na mesma proporção. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer Edson, Roseli. Obrigado, viu, queridos? Uma alegria tê-los conosco mais uma vez, viu? Olha, a gente fica muito feliz mesmo, viu? Volte mais vezes, tá bom? Em nome de Jesus. Os irmãos também, em nome de Jesus. Eduardo, que está aqui com a gente também. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu não falo dos outros, porque os outros já são da casa, certo? Então não vou ficar falando dos outros. Em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus.
Nós, quarta-feira, estaremos aqui orando ao Senhor, em nome de Jesus, tá? E estaremos aqui, em nome de Jesus, tá bom? Amanhã o comércio é fechado, mas a loja vai vender por internet. Então, se você quiser comprar alguma coisa,